Você sabia que essa história de livre-arbítrio é uma das maiores pseudagens que já foram inventadas em relação aos textos bíblicos? Pois é, essa expressão livre-arbítrio nem sequer existe nem na Bíblia hebraica, nem no Novo Testamento. Não, esquece. Isso é uma invenção traditiva posterior dos líderes das igrejas. Sim, as comunidades religiosas posteriores que criaram essa ideia de livre-arbítrio. Na verdade, a própria Bíblia refuta essa ideia. Você não está convencido de que livre-arbítrio é uma furada? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa e sem mais delongas vamos refutar essa baboseira de livre-arbítrio. Abre aí a sua Bíblia em 1 Pedro, a partir do versículo 18, que você vai ver o seguinte, ó. Sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil, que herdaste dos vossos pais. Vossos pais aqui está se referindo ao pecado que é herdado, né? Desde lá de Adão e Eva. Mas por sangue precioso, como de cordeiro sem defeitos e sem mácula. Por que cordeiro sem defeito e sem mácula? Porque o sacrifício que era feito no templo para Yahvé, né, era feito somente com animais que não tinham defeitos, animais puros e não animais imundos. Então Cristo, ele representa esse animal perfeito e sagrado para o sacrifício supremo a Deus, né? O que vai trazer o resgate desse pecado original. Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, galera. Cristo, então, ele já era o Cordeiro perfeito e imolado e sagrado antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão e Eva, antes do pecado, Cristo já tinha sido preparado com esse propósito, tá? Aí aqui vai dizer o seguinte, ó, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Ou seja, Cristo já tinha sido preparado de antemão como Cordeiro perfeito e sagrado para se manifestar no dia do juízo por você, tá? Então já é uma espécie de predestinação aqui. Mas talvez você não esteja convencido ainda de que não existe esse livre-arbítrio, né? Porque, pense comigo, se Jesus já é o Cordeiro Sagrado desde a fundação do mundo, logo, se ele já é o sacrifício perfeito desde a fundação do mundo, logo, Adão e Eva não teriam como não ter tido pecado. Porque se Cristo já estava predestinado a ser o Cordeiro perfeito, é porque necessariamente, não é opcionalmente, é necessariamente, iria ter o pecado no mundo, tá bom? Então vamos raciocinar sobre isso, mas é óbvio que é só um versículo bíblico que você vai fazer um malabarismo mental e não vai se convencer. Então vamos a outras partes, tá? Vamos agora para Apocalipse 13. A partir do versículo 8, né, lembrando que aqui está falando sobre adoração à besta, aí aqui vai falar o seguinte, ó, adoraram quem? A besta. Então todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Ou seja, desde a fundação do mundo, o nome das pessoas que seriam salvas já estavam escritos no livro da vida do Cordeiro imolado. E desde a fundação do mundo, haviam pessoas que o nome não estava escrito no livro da vida do Cordeiro imolado. Tá? Se alguém tem ouvidos, ouça. Olha só como que aqui já é uma coisa predestinada. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Destinado. Ou seja, se a pessoa já está
condenada a ir para a prisão, então ela vai para a prisão. Não tem escolha aí, tá? Não tem alteração. Apocalipse 13, leia aí, abra sua Bíblia e leia. Se alguém deve morrer pela espada terá de morrer. Se alguém está predestinada, um destino prévio, não tem livre-arbítrio. Aí para a espada, ela vai para a espada. A Bíblia é bem clara, não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma questão criada depois pela tradição das igrejas, dos crentes. Os crentes depois criaram isso. Na época em que a Bíblia foi escrita, era predestinação. Nisto se afirma a perseverança e a fé dos santos. Pronto. Cadê o livre-arbítrio? Cadê o livre-arbítrio? Mas talvez você ainda não esteja acreditando em mim ou na Bíblia, né? Na palavra de Deus. Você deixa estar falando assim, não, Antônio é maluco. Ele está lendo a Bíblia de forma tendenciosa. Eu só li o texto. Eu só li o texto e estou te dando a interpretação óbvia do texto. Que não existe livre-arbítrio. O texto é bem claro. Se alguém está destinado a ir para a prisão, vai para a prisão. Se alguém está predestinado a morrer pela espada, vai morrer pela espada. Mas aí a pessoa quer inventar uma exegese, uma hermenêutica que não existe, né? Para endossar um pensamento, um viés traditivo, ao invés do pensamento que era exposto e entendido pelo cristão, tá? E também pelo judeu da época em que os textos foram escritos. Tá bom? Preste atenção. Se não tem predestinação, então me explica o seguinte. Aqui em Lucas 22, quando a gente vai ler aqui o versículo 21, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai conforme o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem ele é traído. Então, se não existe predestinação e existe o livre-arbítrio, então como que Jesus está falando que o traidor está com ele ali na mesa? O Judas, ele teria a opção de não ter traído Jesus? Ou ele já está determinado, já está predestinado que ele vai trair Jesus? Será que Jesus teria como ter sido surpreendido? O plano de Deus teria como ter sido alterado? Será? Você pensa isso? Porque é bem claro que Judas está predestinado a trair Jesus, e Jesus, como sendo onisciente, né, porque ele é Deus, né, segundo a perspectiva dos próprios cristãos, já sabe disso. E aqui, ó, ele vai dizer o seguinte, ó, e ele disse, digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje antes que tu negues por 3 vezes que me conheces. Então, como que não existe predestinação se Jesus está antevendo os eventos futuros antes deles acontecerem? Teria como Pedro não ter negado Jesus 3 vezes antes do galo cantar, já que a predestinação não existe? Então veja, meus amigos, essa questão de livre-arbítrio, segundo a própria Bíblia, não existe. Eu vou dar para vocês aqui hoje nesse vídeo vários exemplos disso. Não tem como, não tem escapatória em relação a isso não, tá? A predestinação, ela é um fato bíblico. Olha aqui em Romanos 8, o que Paulo vai falar sobre os eleitos, sobre as pessoas que serão salvas. A partir do versículo 28, nós lemos o seguinte, ó. E sabemos que todas as coisas trabalham justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então as pessoas são criadas com um propósito. Não tem livre-arbítrio aí não. Você não vai, durante a sua vida, ver o que você quer, não. Você já tem um propósito para você, segundo o mito judaico-romano. 29. Para quem ele conheceu antes, tá? Conheceu antes de existir, tá? Ele também os predestinou, galera. Predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, os salvos, eles estão predestinados a serem como Jesus, para serem os eleitos, tá?
Além disso, aos que ele predestinou, a este também os chamou, e aos que ele chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então nós temos o Novo Testamento em vários trechos falando que não existe essa coisa de livre-arbítrio, não. E aqui é bem explícito. Predestinou. Aí, meu amigo, aí nós temos um paradoxo, porque se existe livre-arbítrio, não existe predestinação. E se existe predestinação, não existe livre-arbítrio. E aí, você vai ficar com o Novo Testamento, com a Bíblia, ou você vai ficar com a tradição da sua igreja, aquilo que você ouve do seu pastor e de apologeta? Porque a Bíblia é explícita. Predestinação. Comentário bíblico aqui vai dizer o seguinte, ó. Predestinou significa que o Pai planejou desde a eternidade, para quem ele conheceu antes, se tornariam como Cristo, por meio do renascimento espiritual. Predestinação, gente, tá? Não tem essa questão de o plano de Deus vai ser alterado pela minha escolha. Não. Então o Apocalipse, né? Quando tá falando aí da volta de Jesus, que o diabo vai ser derrotado, né? Que vai descer a Nova Jerusalém, isso aí não pode não acontecer? Ou isso aí dentro do mito, eu estou falando dentro do mito judaico-romano, isso aí é obrigatório acontecer. Dentro do mito isso é obrigatório acontecer. Dentro do mito isso é obrigatório acontecer. Existe livre-arbítrio da humanidade que possa mudar esse destino? Não. Então é predestinado, tá? E se você está discordando da minha interpretação de Romanos 8, vai para Romanos 9 para ver se melhora, porque aqui piora, tá? Olha só. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de um de nossos pais, Isaque, porque não tendo os filhos ainda nascido, ou seja, as crianças não tinham nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, ou seja, não tinham feito coisas boas, né, coisas virtuosas e nem cometido pecado algum, porque elas não nasceram. Para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo o quê? A eleição. Ou seja, predestinado. É um propósito. É uma coisa cunhada por Deus de antemão, tá? Não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, não existia ainda essas crianças quando Deus as predestinou, quando Deus as elegeu. Deus de antemão já traçou o seu destino. O texto é bem claro. É bem claro. Pode ser o melhor exegeta do planeta. Eu quero ver me refutar nisso aí. Eu quero ver me mostrar que não existe predestinação nessas passagens que eu estou mostrando para vocês nos textos bíblicos. Então, se existe livre-arbítrio na Bíblia, então nós temos contradição na Bíblia. A palavra de Deus é contraditória. E aí é freestyle. E aí você escolhe o que quer e nega o que quer também. Aí é um problema, né? Agora, se você acha que a palavra de Deus é inerrante, então o livre-arbítrio não existe, porque existe a predestinação, tá? Aí continua aqui, ó. Isto foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito, Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. O que diremos então? Há em Deus injustiça? Né? Isso para mim é injustiça. Mas aí o Paulo vai defender Deus e vai falar aqui, de forma alguma. Porque ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ou seja, é injustiça. Né? Não é pela obra, não é pelas coisas, não é pelo livre-arbítrio. É porque Deus está predestinando. Tá? Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Ou seja, o Faraó não teve escolha. Né? Dentro do mito, tá? Essa questão aí do êxodo nem existiu, já fiz vídeo sobre isso. Mas assim, dentro do mito judaico-romano, o faraó tinha sido predestinado a se opor a Deus.
Tanto que é deixado lá explícito que durante 5 vezes Deus endurece o coração do faraó para que ele fizesse a vontade dele, tá? Portanto, ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e endurece a quem quer, como no caso do faraó, que ele endureceu o coração do faraó. Tu dirás a mim então, por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu? Ó Paulo falando assim, ó, quem és tu, mortal, que está questionando a Deus, né? Girar as coisas formadas ao que formou, por que tu me fizeste assim? Ou seja, por que tu está questionando Deus? Deus é Deus. Tu vai questionar que ele está sendo injusto? Não pode. Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou seja, fazer um vaso nobre, né? E o outro para uso vil, né? E se Deus, disposto a demonstrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, galera. Não foi o vaso que escolheu o caminho da destruição, não. Ele foi preparado para a destruição. Para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória, né? Então não tem esse papo de livre-arbítrio, é tudo preparado, predestinado por Deus. Ou então a gente tem que pegar essa parte aqui e rasgar, e as outras partes que eu li também, a gente rasga e faz uma nova Bíblia, né? Porque essa daqui está deixando bem claro que livre-arbítrio não existe na Bíblia, não existe, é tudo predestinado. Êxodo 4:11, o Senhor lhe disse, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fui eu, o Senhor, que fiz todas essas coisas? Meu irmão, alguém escolhe nascer surdo? Alguém escolhe nascer cego? Não. Então o que Deus está falando ali? Que se nasce alguém surdo, se nasce alguém com deficiência, se nasce uma criança sem braço, se nasce uma criança com câncer, é tudo ele quem está fazendo. Deus é o criador, segundo o mito judaico-romano, das coisas boas e das coisas ruins. Tá? Essa que é a verdade bíblica. Vai segurando aí. Mas agora você deve estar falando assim, não, mas aí é só Novo Testamento falando de predestinação, né? E você só trouxe um capítulo, um versículo da Bíblia Hebraica para falar disso, né? Então abre aí, Bíblia Hebraica, Deuteronômio, capítulo 32 e o 39. Vamos lá. Aí ele vai falar aqui de forma bem clara. Vê agora, eu sou eu, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato, Deus mata, e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Tampouco existe alguém que possa escapar da minha mão. Então tudo está na mão de Deus, tanto os que morrem quanto os que vivem, tanto os que são feridos quanto os que são curados. Então o que isso está falando aqui? Que se uma criança está sendo abusada dentro de uma igreja por um padre pedófilo, isso está na mão de Deus, né? Isso é predestinado por Deus. Se uma pessoa está numa guerra e toma um tiro e morre, é graças a Deus, né? Aí você volta lá para Romanos 13. Não existe autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Então, se há o Adolf Hitler, é porque Deus colocou Adolf Hitler lá, segundo o mito judaico-romano. Eu não acredito nisso. Mas segundo o mito judaico-romano é essa visão, tá? Então, se temos Stalin, Mao Tse-tung, se temos aí ditaduras cruéis e sanguinárias ao redor do mundo, agradeça a Deus. Isaías 45:7, que é para fechar a tampa do caixão aí de quem ainda está pensando que não é Deus que controla as coisas não, né? Ó, eu formo a luz e crio a escuridão, ou seja, opostos, né? Luz e trevas, dia e noite. Tanto a coisa que é positiva quanto a negativa, é Deus que está controlando, tá? Ele está sendo bem claro aqui, ó. Eu faço a paz e crio o mal.
ou a calamidade, a desgraça, tá? Ou seja, se está tudo pacífico, se não está tendo guerra, é graças a Deus. É Deus que está controlando. Agora, se está tendo guerra, morte, destruição, desastre, também é Deus que está controlando. Ou a gente tem que rasgar Isaías, né? A gente pega aqui, rasga e joga fora. Tá? Joga fora. Não é possível. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Não é outro que, como a gente viu em Deuteronômio 32. É Deus quem faz tudo isso. Tá bom? Galera, eu poderia pegar aqui texto de Provérbios, que vai falar que até o ímpio é criado por Deus para o dia da destruição, né? Para o dia do castigo. Eu poderia pegar Lamentações, onde vai falar lá que sai coisas boas e coisas ruins da boca de Deus, tá bom? Eu poderia pegar vários textos bíblicos provando que não existe livre-arbítrio. Não existe essa questão da escolha, tá? Tudo isso é uma preparação de Deus. Tudo isso, tanto bem quanto mal, as coisas positivas quanto as coisas negativas que acontecem no mundo dentro do mito judaico-romano é predestinado por Deus. Então, portanto, assim como Jonas, que ele não teve escolha de, olha, não quero não servir a Deus, né? Deus até mandou tempestade, né? Mandou um grande peixe engolir o cara, né? Tudo isso estava predestinado. O faraó, vou libertar o povo. Não, aí vai lá, Deus endurece o coração dele 5 vezes. Até nessas histórias demonstram essa predestinação, né? Quando Deus ele faz a promessa, olha, prometo a você que você vai ser grande na terra tal. Aí o cara vai lá, ele ganha escravos, né? O cara ganha terra, ganha mais de uma mulher. Aí ele fala, e cumpriu-se a promessa do Senhor, Deus deu escravos, deu tudo para aquele servo lá dele. Então todas essas coisas que Deus fala, isso é predestinação, tá? Teria como o que Deus falar não se cumprir? Pergunto a você agora. Tem como o que Deus promete, o que Deus fala, não se cumprir? Deus é um mentiroso? Se você falou para mim que não, então esquece livre-arbítrio, tá? Livre-arbítrio, biblicamente falando, não existe. Então entra uma questão fundamental. Se Jesus era o Cordeiro eleito desde a fundação do mundo, se o nome das pessoas já estão escritas no livro da vida desde a fundação do mundo, se tudo isso já está predestinado desde antes da fundação do mundo, então que culpa tem Adão e Eva de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se nem o conhecimento do bem e do mal eles tinham e eles já estavam predestinados àquilo? Culpa nenhuma. Se a pessoa ela já é de antemão preparada para a desonra, preparada para cometer os seus crimes, então o que a Bíblia faz na verdade é eximir de culpa, de responsabilidade as pessoas que cometem os atos ruins para a nossa sociedade. É uma teologia perversa. E essas pessoas, e é mais sádico e perverso ainda pensar que essas pessoas que estão exímias de culpa por fazerem as coisas que elas foram programadas para fazer, ou seja, são robôs, são bonequinhos na mão de Deus, elas ainda vão sofrer por toda a eternidade num lago de fogo por terem feito as coisas que elas foram programadas de antemão para fazer. Entende? Judas já estava programado para trair Jesus. Pedro já estava programado para negar Jesus. Entende? Então é uma coisa paradoxal que não faz sentido. Na época, por não ter os questionamentos que nós fazemos hoje, como nós estamos fazendo aqui nesse vídeo, as pessoas talvez não parassem para pensar nisso, como muita gente hoje na igreja não pensa dessa forma, não analisa o texto, não lê Bíblia, né? As pessoas não leem Bíblia, a verdade é essa. As pessoas pegam os trechos isolados que o pastor manda e engole aquilo ali e acha que está lendo Bíblia. Não está. Se você ler a Bíblia de cabo a rabo, do início ao fim, você vai ver que livre-arbítrio não existe. É o tempo inteiro Deus falando, vai acontecer isso e aquilo, acontecer isso e aquilo. Aí o cara tem que fazer conforme a vontade de Deus. É Deus programando, Deus controlando. Tá bom?
Então é isso, olha quanto valor, quanta informação você obteve nesse vídeo aqui. Eu peço por presteza a você, se você se sentiu rico em informações com tanto conteúdo bacana que eu te passei, deixa aqui o seu like, a sua inscrição, deixa um comentário bem bacana aqui para mim, para eu poder ver que esses vídeos estão gerando realmente valor para vocês, vocês querem mais conteúdos como esse e que eu me estimule a fazer mais vídeos assim, tá? Então deixa para mim aí um comentário bem bacana, se inscreve no canal, deixa o like para poder afagar o algoritmo do YouTube. E muito obrigado a todos vocês. Fiquem agora com os membros do canal. Você que é membro, fica aqui o meu carinho muito especial. Meu muito obrigado a todos vocês que me permitem fazer esse trabalho com muito esforço, muito carinho, muito cuidado, graças a vocês. Então muito obrigado aos membros. E vai aparecer agora aí 2 sugestões de vídeos. Um é a playlist e o outro é um vídeo sugerido. Clique em um deles e continue comigo mais um pouco. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, galera, tamo junto!